Olá pessoal, bom dia! Meus amados, queridos, aqui é a professora Gisele Lenzi do Treinador OAB e eu vim dar mais uma dica para essa véspera de exame de ordem. Eu espero que dessa vez o vídeo esteja ok, mas é uma grande lição para a gente fazer o que a gente pode com o que a gente tem. Então, se você estudou ou não estudou, vale você seguir essas pequenas dicas que eu estou te dando, tá bom? Bom, primeiro ponto é que eu espero que você já tenha escolhido a sua revisão e já esteja vendo as revisões que estão acontecendo. Isso demanda organização, tá bom? Se você não fez ainda, dá uma olhada no Google, coloca revisão da OAB, que você vai achar diversas revisões gratuitas para te ajudar nesse momento e elas são de super grande valia. Outro ponto muito legal de se fazer é que você tem que exaltar agora, nessa reta final, não as matérias que você não tem a menor ideia, a matéria que você não estudou ou a matéria que você tem dificuldade. A gente costuma, no desespero, fazer isso, mas é totalmente o contrário, porque você não precisa acertar a prova toda para ser aprovado. Você precisa exaltar agora as matérias que você tem mais conhecimento, que você tem mais aptidão. É por isso que eu insisto tanto nos treinamentos e fora deles, que você faça muitas provas da OAB, para você acostumar com a prova, como é a prova, como são as perguntas, para que você saiba identificar questões curtas, médias e longas, para que você consiga realmente fazer a sua estratégia de estudos. Nesse sentido, professor, eu devo fazer prova agora? Não, agora não é hora de fazer prova. Agora, o que você pode fazer com prova, se você nunca pegou, é você imprimir uma prova e ver a prova na sua mão, papel, para ver como ela funciona, para que quando ela chegue na sua mão lá no dia mesmo da prova, o dia verdadeiro, você não assuste, ela não seja uma novidade para você, que você já tenha um pouco de intimidade, tá? Mas o que dá para fazer com prova? Bom, meu primeiro conselho é assim: prova dá para fazer estudando prova já com o gabarito. Sim, você pega a prova, já coloca o gabarito, lê a questão e a resposta certa. Lê a questão e a resposta certa. Se você já vem fazendo provas nesse ponto, até aqui, né? Se você já fez e estão as provas gravadas, guardadas, você tem que olhar essas provas e identificar as questões que você vem indo mal ou que você errou com muita frequência. E aí você vai ficar esperto naquele ponto. Tá, e como é que a gente conclui isso? Eu tenho que contar um grande segredo para vocês, que não tem nada a ver com proporcionalidade ou nada disso. Tem a ver com ir cirurgicamente no ponto que provavelmente o examinador vai te perguntar. E aí você pode usar proporcionalidade no sentido de pontos de matéria. Eu vou te dar um exemplo. Contratos é algo que cai sempre e cai em várias matérias. Então você tem que ter pelo menos uma ideia do que cai ali, tá? E como a gente pode fazer isso unindo prova e unindo tudo isso? Lei. Eu tenho que te falar, e não é segredo, mas parece que os alunos que eu já acompanhei que não tiveram êxito na OAB, muitas vezes foi porque não houve leitura de vade-mecum. Leitura simples de letra de lei, tá? Então, se você for pegar uma prova que você já fez e fazer essa correção, esse estudo de prova, né? Lendo a questão e lendo aquela resposta certa, é muito legal que você nessa resposta certa veja qual artigo que foi pedido. E abra o seu vade-mecum e leia a canaleta do artigo. Quer dizer, daquele item, título ou seção, da letra grandona acima do artigo até acabar aquela canaleta, tá? Do começo, então, da letra grandona, título, capítulo ou seção, até acabar a canaleta. Porque acontece muito e se repete. O examinador, quando pede um artigo numa prova, ele pede o artigo subsequente ou anterior na prova posterior, porque é uma matéria que tem que cair e aí ele vai usar a canaleta. E essa dica também é legal para quem não estudou ou está com medo de passar em branco as matérias que não sabe. Tem matérias super curtas que você pode ler, simplesmente lei seca e vai acertar questões. Um exemplo é tributário, por exemplo, tá? Então, para você não se sentir inseguro, ai, mas eu vou deixar para trás essa matéria e você tem dificuldade na matéria, ao menos leia.
o Vademecum. Eu acho muito engraçado porque o Vademecum, né, é meio nosso pai dos burros, vamos dizer assim, nosso dicionário. E a gente estuda livros, estuda aulas e não lê o Vademecum, que é a repetição, né? É o Vademecum que é o central, é o Vademecum como se fosse a Constituição Federal. E todo mundo sai dele para explicar, para fazer livros e etc. Então essa é uma super dica. A matéria que você não conseguiu estudar bem ou que você tem dificuldade, pegue apenas a letra de lei seca e leia ela de cabo a rabo, que eu tenho absoluta certeza que você vai conseguir absorver isso e na hora da prova, mesmo no chute, você vai puxar seu cérebro a falar, nossa, eu já li isso em algum lugar e vai chutar certo, tá? Por último, eu vou deixar depois o link na descrição de uma fórmula de ouro do treinador OAB. E essa fórmula é muito simples, mas é legal que você veja ela passo a passo no PowerPoint que eu vou indicar, para que você escolha as matérias que você vai se dedicar nessa semana que antecede a OAB com mais vigor, vamos dizer assim. Tem gente que faz a fórmula mágica do treinador uma semana antes da OAB e passa na prova da OAB sim. Mas a estratégia não é você focar no que não sabe, e sim focar no que você é bom. Tem uma frase que diz, né? Se eu pego um golfinho que sabe nadar muito e peço para ele subir uma árvore, ele vai ser bom de subir árvore? Não, ele não vai, porque ele sabe nadar. A gente é a mesma coisa. Então, adianta eu te dar as matérias que você não sabe, não estudou até agora e não domina para passar na OAB e ignorar as que você tem mais aptidão, consegue ter raciocínio jurídico, consegue responder? E esquecer, porque se a gente não rememora, a gente esquece. Não, você tem que focar naquilo que você é bom. Bom, essa é a minha dica de hoje. Então, recapitulando, qual é a dica? Dá uma olhada na prova, vê como ela é. Se você já fez provas, estude as provas que você já fez, principalmente para ver os erros que você tem. Se você ainda quer arriscar fazer prova, não faça a prova para quebrar a cabeça, mas sim, já estude a prova, leia a questão já com a resposta pronta, veja o artigo que justifica aquela questão e leia a canaleta inteira, porque quando o examinador pede um artigo numa prova, ele acaba na outra prova pedindo o artigo anterior ou subsequente daquele artigo, daquela matéria que tem que cair, ok? Como, por exemplo, o artigo 5º. Sempre vai cair um ponto de artigo 5º em todas as provas, tanto OAB como concursos. E, por favor, não fique angustiado com as matérias que você não estudou. O que você pode fazer agora e dá tempo? Leia o Vademecum. Leia o Vademecum, porque um dos maiores erros, tanto da OAB como concurso público, é a pessoa estudar por prova, estudar por aula, enfim, e não ler a letra de lei seca. Cai muita letra de lei seca, gente. E quando a gente lê a letra da lei, o nosso cérebro registra e facilita muito na hora de fazer prova, porque mesmo no chute, você vai falar, eu já li essa questão em algum lugar, e vai chutar certo. Você já vai tá predestinado a chutar certo, a acertar a questão e ter êxito na OAB. Gente, eu termino por aqui com mais essa dica. E vou passar o link da fórmula de ouro do treinador OAB. Se você já estiver agoniado para pegar isso, coloca no Google fórmula de ouro do treinador OAB que você vai cair num PowerPoint. E lá tá dividido entre um grupo pequeno e grande, tá? E aí você escolhe as matérias, tá super didático, que você vai se dedicar mais nessa semana. E eu tenho certeza que se você realmente se dedicar nessa semana a essas matérias que você vai escolher de acordo com a sua aptidão, que é só você que pode responder isso, você tem mais chances, cresce muito suas chances de ter sucesso na prova da OAB e chegar à querida aprovação. Um grande beijo, gente, da professora Gisele Lenzi. Tchau, tchau.